Ergue teus braços aqui em direção ao palco. Eu quero te convidar a esse desejo de fogo que você está. Eu não sei você, mas o meu coração está com uma expectativa absurda de um fogo do céu. Eu quero te convidar a erguer teus braços aqui para o altar. Nós vamos orar pelo Padre Roger. E eu quero que você traga ao teu coração o desejo de fogo que você tem, de vida nova. E ore pelo Padre Roger nesse momento, para que todo o nosso desejo de fogo do céu, Senhor, nós queremos te pedir que tu transforme esse desejo, Senhor, em combustível para essa pregação, ó Deus. Nós queremos te pedir, Senhor, fogo do alto ao nosso coração nesse momento, por meio da voz do Padre Roger, Senhor. Por isso, Espírito Santo de Deus, vinde atender a expectativa do nosso coração por meio desta pregação. Que essa palavra nos alimente tão profundamente, Espírito Santo de Deus, que nos converta de fato, que nos faça procurar a confissão imediatamente, que nos faça ter mudança de vida e metanoia, Espírito Santo de Deus. Por isso, use, Senhor, por meio do teu Espírito, Padre Roger, para nós nesse momento. Shiri ela cantar, ela vandar, ela bar, ela shiri, ela rabariri. Ela suri, ela vandar, ela bar, ela shiri, ela cantar, ela vandar, ela bar, ela shiri, ela vandar, ela cantar, ela vandar, ela bar, ela shiri. Ori ela bar, ela vandar, ela mar, ela shiri, ela cantar, ela vandar, ela bar. Ori ela vandar, ela mar, ela shiri. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bom dia. Continua cantando, eu quero teu fogo. Eu quero teu fogo, canta. Suplica ao Senhor. Teu fogo, Senhor. Eu quero. Eu quero. Se você deseja de verdade, canta. Teu fogo, Senhor. Senhor. As mulheres, eu quero teu fogo. Eu quero Teu fogo, Senhor. Os irmãos, os homens, eu quero. Eu quero teu fogo, Senhor. Ergue os seus braços. Homens e mulheres, cantemos. Eu quero teu fogo, Eu quero teu fogo. Senhor. Ora no Espírito, solta a sua voz. Senhor, o seu povo deseja esse fogo. Esse fogo que já foi ministrado na oração, nas canções que foram cantadas em adoração ao Senhor. Este fogo que incendeia o nosso coração agora pela pregação da palavra. Nós pedimos, Senhor Deus, um fogo novo, que queime, que arda o nosso coração, que nos faça experimentar aquilo que o Senhor mesmo estabeleceu para nós nesse dia de retiro, nesse dia desse rio de água viva que o Senhor preparou para cada um de nós. Essa graça que vai alcançando tantos corações aqui, mas aquelas que se abrem nesse momento. Eu quero teu fogo. Aumenta o volume da sua voz, eu quero ouvir o barulho de fogo no meio do povo, no meio da assembleia. Vai, insista. Fogo de avivamento, fogo de renovação, de chamado, de profetismo,
fogo de despertamento que desperta os corações, Senhor. Fogo de uma nova mentalidade, de uma nova visão espiritual, de uma nova capacitação para escuta. Fogo para a nossa vida pessoal, de oração, de comunhão com o Senhor. Nós queremos Teu fogo, Senhor. Nós queremos o Teu fogo, Senhor. Nós queremos o Teu fogo. Nós queremos fogo no nosso coração. Nós queremos profecia no nosso olhar. Nós queremos palavras de fogo, Senhor Deus. Nós nos abrimos inteiramente. Nós queremos fogo no nosso grupo de oração. Nós queremos o fogo do Seu Espírito na nossa arquidiocese, no nosso movimento. Nós queremos, Senhor Deus, o fogo do Seu Espírito nas nossas comunidades, nas nossas paróquias. Nós queremos o fogo desse avivamento consumindo o nosso coração. Esse fogo que cura as nossas doenças, esse fogo que liberta a nossa alma de todo o pecado, de tudo aquilo que quer impedi-la de ser incendiada, de ser avivada. Esse fogo que nos liberta e que queima toda a obra diabólica na nossa vida. Nós queremos o Teu fogo, Senhor. Nós queremos ser portadores desse fogo, Senhor. Não importa se você já tenha feito isso, mas coloque a mão na pessoa que está à sua direita e peça que esse fogo, continue orando no Espírito, peça que esse fogo invada a alma dessa pessoa. E eu quero pedir ao Senhor, humildemente na presença do Senhor, a quem nós adoramos nessa manhã de segunda-feira, que esse fogo seja transferido para a vida dessa pessoa, que haja nessa hora um compartilhamento, uma transferência desse fogo. Nós somos portadores desse fogo. Então peça que a alma desse irmão agora seja incendiada, que o coração dele seja incendiado, que a vida dele seja alcançada na necessidade mais urgente que ele traz. Eu quero declarar sobre a vida de algumas pessoas aqui uma nova conversão. Deus está te levando a uma nova conversão. O Senhor está chamando no meio de nós pessoas para uma entrega total, uma rendição total a Ele. O Senhor está despertando, está derramando, está compartilhando um espírito de profecia, um espírito profético no meio de nós. O Senhor está despertando aqueles que estavam como que num sono. O Senhor está te chamando, como Ele chamou Samuel. Ele está te despertando, porque Ele tem algo a entregar para você. Ele tem um chamado específico para a sua vida. Então receba nesse momento o despertamento, o chamado que Deus está agora fazendo. Ora por esse irmão. Senhor, a cura física, a libertação, o milagre, tudo isso faz parte desse mover de fogo no meio de nós. E tudo faz parte do seu projeto, da sua vontade. Nós não queremos nada além do que a vontade do Senhor sobre a nossa vida. Eu quero esse fogo para a vida desse meu irmão. Diga isso para o Senhor: eu quero esse fogo para a vida desse meu irmão. Transfere essa graça. Haja agora, Senhor, com poder, com unção. Muito obrigado, Senhor. Já vai agradecendo por aquilo que o Senhor está operando. Senhor Deus, nós já agradecemos ao Senhor pelo que o Senhor fez nessa oração da manhã, pelo que o Senhor está operando nesse momento. Muito obrigado. Vai glorificando o Senhor, vai abençoando a vida desse irmão agora, pelo seu louvor. Vai abençoando a vida desse irmão. Diga: Senhor, abençoada seja a vida desse irmão, dessa irmã. Abençoada seja a vida desse irmão. Eu estou declarando a sua bênção, eu estou declarando o seu fogo, eu estou declarando o avivamento da alma dele, do coração dele, do chamado dele. Eu estou declarando despertamento agora. Eu abençoo a vida desse meu irmão,
Eu louvo e bendigo ao Senhor pela vida desse irmão. Obrigado, Senhor. A Ti seja dada a glória. Eu não quero só para mim, eu quero que seja um movimento de compartilhamento, Senhor. E é por isso que agora eu estou abençoando a vida desse meu irmão. Eu não desejo só para mim esse fogo. E diga para esse irmão, olha para ele e fala: seja abençoado, meu irmão. O Senhor tem um chamado para a sua vida. O Senhor tem um chamado, o Senhor te escolheu. Diga para ele: o Senhor te escolheu, o Senhor te elegeu, o Senhor separou você para algo tremendo, para algo poderoso. E traça agora o sinal da cruz na testa dele. E diga: seja abençoado, meu irmão. Deus te abençoe. E você vai se sentando agora e canta: eu quero teu fogo, Senhor. Eu quero teu fogo. Eu quero teu fogo, Senhor. Eu quero teu fogo, Senhor. Eu quero consagrar a Santíssima Virgem Maria essa pregação. Quero colocar nas mãos dela, no coração dela, essa partilha, invocando o nome poderoso da Virgem Maria, mas dizendo a ela: a vossa proteção recorremos, ó Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bom dia! Tudo bem com vocês? Uma alegria estar aqui nesse Rio de Água Viva, nesse ano de 2023. Eu gostaria que você pegasse a sua palavra e abrisse na carta aos Efésios. Abra a sua palavra na carta aos Efésios, no capítulo 1, a partir do versículo 4. Podemos começar no versículo 3. Amém? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a bênção espiritual nos céus em Cristo. Nele Deus nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e íntegros diante dele no amor. Conforme o desejo benevolente de sua vontade, ele nos predestinou à adoção como filhos, por obra de Jesus Cristo, para o louvor de sua graça gloriosa, com que nos agraciou no seu bem-amado. Nele e por seu sangue obtemos a redenção e recebemos o perdão de nossas faltas, segundo a riqueza da graça. Leia como está aí na tradução da sua Bíblia, o versículo 7. Eu vou ler aqui, você lê aí. Nele e por seu sangue obtemos a redenção e recebemos o perdão de nossas faltas, segundo a riqueza de sua graça. A riqueza da graça. O meu tema para partilhar com vocês nesse primeiro momento é: pelo sangue a redenção. Diga comigo: pelo sangue a redenção. Nós precisamos, em primeiro lugar, perceber que o projeto de Deus a nosso respeito, e isso o profeta Jeremias vai nos revelar, é um projeto de felicidade, não de sofrimento. Diz o profeta, é um futuro, uma esperança. Mas padre, se esse é o projeto de Deus, então por que eu sofro tanto? Vamos entender. Por que eu passo por provações? Porque apesar de ter entregado a minha vida a servir ao Senhor, eu ainda passo por tantas provas, sofrimentos, dores, decepções, perseguições, lutas espirituais. Você vai entender.
Esse é o projeto de Deus. E quando nós falamos que pelo sangue a redenção, nós precisamos entender esta palavra redenção. O que a palavra redenção significa? A palavra redenção significa libertação. Quando nós vamos entender o que é redimir, redimir é libertar. E essa libertação da parte de Deus, ela já se manifesta no Antigo Testamento, quando acontece a redenção do povo de Israel. Vamos nos lembrar que numa sarça ardente, Deus aparece, se manifesta para Moisés ali no monte, e ele fala: eu ouvi o sofrimento, eu escutei os gemidos, eu vi a dor do meu povo, e eu desci para redimi-lo, eu desci para libertá-lo. Ali começa o processo da redenção do povo de Israel, e esse processo de redenção, ele se mostra, ele se revela na sua totalidade, não quando eles passam a pé enxuto pelo mar que se abre diante deles, não quando eles chegam no deserto, entram na direção da terra prometida e vão celebrar a Páscoa. Esse processo de redenção se manifesta quando o umbral da porta da casa dos hebreus é marcado pelo sangue, o sangue do Cordeiro. Aquele selo, aquela indicação de Deus estabeleceu sobre a vida dos hebreus. Você depois no capítulo 11, versículos 7 seguintes vai perceber isso. Estabeleceu uma redenção. Os filhos dos egípcios morreram, mas o anjo da morte não se estabeleceu sobre a vida do povo hebreu, da casa dos hebreus, porque existia uma marca: o sangue. Repita comigo: pelo sangue a redenção. Diga mais uma vez: pelo sangue a redenção. Foi o sangue do Cordeiro que trouxe a libertação para os primogênitos dos filhos dos hebreus, trouxe a proteção. E aí, por mandato divino, eles sacrificam o Cordeiro Pascal para celebrar a Páscoa. Nessa simbologia, nessa visão, Deus dá uma ordem. Em Êxodo 12:47, toda a comunidade de Israel celebrará a Páscoa para recordar a redenção, para recordar a salvação, para recordar aquilo que lá no Antigo Testamento já figura a redenção realizada por Cristo. O sangue derramado lá na cruz, o sangue que nos redimiu, que nos justificou, lá já figura no sangue do Cordeiro Pascal, da Páscoa dos hebreus, o mistério da Páscoa celebrada por nós. Essa semana nós já adentraremos a Quaresma, na quarta-feira de cinzas, preparando para celebrar a Páscoa. Repita comigo: pelo sangue a redenção. Essa bem-aventurada paixão, essa bem-aventurada morte, essa bem-aventurada ressurreição, essa bem-aventurada ascensão do Senhor dentre os mortos. Eu queria que você aplaudisse o sangue precioso do Cordeiro de Deus que nos traz redenção. Vamos lá. Mas o que em primeiro lugar, o benefício desse sangue trouxe para nós? Salvação, tá, beleza, ótimo, é isso mesmo. Mas o que o sangue precioso do Cordeiro de Deus traz para nós como humanidade? O sangue precioso de Jesus, em primeiro lugar, ele nos resgata da escravidão do pecado. Pelo sangue a redenção
do pecado. Por meio do sangue derramado na cruz, nós somos libertos do pecado. Depois, pelo sangue de Jesus, Ele nos liberta da tirania do demônio. Repita comigo: redenção, sangue, libertação da tirania do demônio, do poder do demônio. Diga para quem está do seu lado: o sangue de Jesus tem poder. Diga para quem está do outro lado: o sangue de Jesus tem poder. Segura na mão desse irmão que está aí do seu lado, balança a mão dele e diga: pelo sangue, redenção. E aí eu já gostaria, continua segurando a mão desse irmão aí, e eu já gostaria de dar uma boa notícia para aquelas pessoas que se sentiam condenadas, ou você que talvez desanimou de você mesmo, ou desanimou de alguém. Eu quero te dar uma boa notícia: pelo sangue, redenção. Balança a mão desse irmão e diga: em nome do Senhor, eu declaro que pelo sangue a salvação tem jeito, é possível, porque Jesus já fez a obra, e Ele nos libertou da escravidão, do pecado. Balança a mão desse irmão e diga: meu irmão, e eu quero que você assuma profeticamente que pelo sangue o poder das trevas foi vencido. Aleluia. O poder das trevas foi vencido, o poder de Satanás foi aniquilado. Jesus é o verdadeiro Cordeiro Pascal. Amém? E é pelo sangue que acontece a redenção. Veja só, lá no capítulo 1, no versículo 29 do Evangelho de São João, quando João Batista, no outro dia, viu de novo Jesus, ele aponta para Jesus e ele diz: eis, como é? Que tira o pecado do mundo. Repita mais uma vez. Gente, na mesma hora, André, irmão de Pedro, e João, que está escrevendo o Evangelho, deixam João Batista, porque eles eram discípulos de João Batista, e eles começam a seguir Jesus. É impressionante. E o impacto é tão grande na alma deles, que João relata, não é? Eles vão atrás de Jesus, e Jesus pergunta para eles: o que vocês querem? E eles dizem para Jesus: onde moras? E Jesus fala para eles: vinde e vede. Foi tão impactante conviver com o Cordeiro de Deus, foi tão impactante conviver com aquele que veio para nos libertar do pecado e das obras do demônio, que João fala assim: nós passamos o dia com ele, e eram 4 horas da tarde. Eles tiveram um encontro pessoal com Jesus. Eles tiveram um encontro pessoal com o amor. Eles experimentaram o amor. Eles experimentaram a força do amor na alma deles. E ali começou todo um processo de redenção, de libertação, de educação da vontade. Ali começou um processo de metanoia, de mudança de mentalidade, de mudança de comportamento, porque eles experimentaram já ali naquele início de segmento o amor, a redenção. Essa semana nós ouvimos algo na liturgia, semana passada, né? Porque hoje é uma semana nova. Na quinta-feira, o Evangelho de São Marcos trouxe a profissão de fé de Pedro, não foi? Vocês lembram? Jesus perguntou para os discípulos ali na região de Cesareia de Filipe. Eu estive lá, já fiz um retiro nesse lugar, e tem uma pedreira onde tem a marca de um templo pagão, que aquele templo era dedicado a um falso deus, chamado Deus Pan. E é diante daquela realidade, tinha um templo ali, quando Jesus estava com os discípulos na região de Cesareia de Filipe, edificado na rocha.
E aí Jesus pergunta para eles: quem dizem os homens que eu sou? E qual foi a resposta? Uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, ou algum dos profetas. E aí Jesus pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro se manifesta, e Pedro diz: tu és o Messias. E aí Jesus chama Pedro de canto, ou melhor, Pedro que chama Jesus de canto. Jesus começa a revelar o processo da redenção. O Filho do Homem vai ter que sofrer muito, ele vai ser preso, julgado, condenado, ele vai morrer e ressuscitará no terceiro dia. E aí Pedro chama Jesus de canto. Vamos lembrar que Jesus chamou um cego de canto? No Evangelho da quarta, a gente está numa sequência do Evangelho, na liturgia. Jesus chamou um cego de canto, colocou cuspe no olho dele, e aí a palavra diz, né, do Evangelho, que ele começou a enxergar tudo meio ainda torto, os homens pareciam árvores, porque esse é o processo da fé. Ele chamou de canto, tirou do meio da multidão, levou para um cantinho sem ninguém, levou para a intimidade. É aqui o lugar. E aí, no segundo momento que Jesus continua o processo da cura, ele diz: eu estou enxergando com nitidez. Mas ele precisou sair do meio da multidão. Nós estamos na multidão, nós estamos experimentando a graça de Deus, mas nós todos os dias precisamos buscar o lugar secreto, só nós e Ele, que pode ser a capela do Santíssimo da sua paróquia, o seu quarto de oração, o seu quarto, a sala da sua casa, ou até mesmo dentro de um transporte público, no meio da muvuca, mas você está ali sozinho com Deus. Você entra no quarto do seu coração, fecha a porta e ali mantém um relacionamento com Ele, para que você tenha visão. E agora quem chama Jesus de canto, tira Jesus do meio da multidão, é Pedro. E aí Pedro fala para Jesus assim: de jeito nenhum eu permitirei que isso aconteça. E qual foi a fala de Jesus para Pedro? Alguém se lembra? Como é que é? Afasta-te de mim, Satanás, porque os seus pensamentos não são os pensamentos de Deus, mas dos homens. Olha como que a gente vive um conflito. Uma hora a gente age na carne, outra hora a gente age no espírito. Outra hora a gente age no espírito, outra hora a gente age na carne. É um conflito constante. Nós estamos em guerra, nós estamos em batalha espiritual. Desde o paraíso terrestre, quando os nossos primeiros pais caíram, nós estamos num conflito constante entre a carne e o espírito. Só que quando a gente vai no original do texto grego, a palavra afastar não é a mesma usada no jardim, ou melhor, no deserto, quando na última tentação, que o demônio queria que Jesus se prostrasse diante dele para adorar, que ele daria todos os reinos da terra. Jesus vai dizer: está escrito, adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele prestará culto. E disse: afasta-te de mim. O interessante é que no original, a palavra lá do deserto não é a mesma usada. A palavra do deserto é o afastar, jogar para longe. Vai para longe de mim, Satanás. A palavra que Jesus diz no Evangelho de Marcos: afasta-te de mim, Satanás, para Pedro. Sabe o que essa palavra diz? Vai para trás de mim. Vai para trás de mim e segue-me. Olha a diferença. Vai para trás de mim, Pedro. Aí depois ele começa, o que ele fala depois desse afasta-te de mim? Ele fala: quem quiser vir em meu seguimento, renuncie, toma a sua cruz pois quem quiser salvar a sua vida vai, mas quem perder a sua vida por causa de mim vai. Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perde a vida? Vai para trás de mim, Pedro.
siga os meus passos, siga o passo da redenção, siga o passo da cruz. E aí eu entro no momento da pregação onde eu digo para você algo importante: todos os homens da face da terra foram justificados pelo sacrifício do Cordeiro de Deus gratuitamente, amém? Todos, nós que estamos lutando para permanecer fiel, estamos buscando a Deus, estamos no nosso movimento, estamos frequentando o grupo de oração, os nossos encontros, a Santa Missa, estamos rezando, mas aqueles lá fora que não conhecem ainda Jesus, também foram justificados, também foram redimidos, pela benevolência de Deus, pela bondade de Deus, onde Deus estabelece um novo estado, onde Deus, a partir da redenção, da libertação, Ele abre, Ele dá acesso à graça. Nós temos acesso à graça a partir dessa redenção, a partir desse sangue. E essa graça, ela exige de cada um de nós uma colaboração livre e ativa. É gratuito, mas eu preciso querer. É gratuito, mas eu preciso assumir a redenção. É gratuito, mas eu preciso agora, com a graça, obedecer a lei, obedecer os mandamentos, lutar para corresponder com o amor. É gratuito, mas Santo Agostinho vai dizer assim: o Deus que te criou sem ti, não te salvará sem ti. Pergunta para quem está do seu lado: você está entendendo? Diga: Padre Roger, o Deus que te criou sem ti, não te salvará sem ti. Diga para quem está do seu lado: o Deus que te criou sem ti, abençoado, não te salvará sem ti. Gente, essa graça da redenção, ela sana, ela cura a nossa vontade, ela atinge o mais profundo do nosso ser, para que na nossa liberdade nós nos decidamos a seguir a nosso Senhor. Todos estão salvos na face da terra, todos estão justificados, mas ainda não estão salvos, porque ainda não aceitaram a salvação de nosso Senhor. Tudo é alcançado pela a redenção de Jesus Cristo, pelo sangue de Jesus. Tudo que nós precisamos está nesse mistério, porém nós precisamos tomar posse, porém nós precisamos assumir. Nós não podemos ficar de braços cruzados, ou com as pernas para o ar, ou achando que nós já nos aposentamos de Deus, que está tudo resolvido, porque um dia eu caminhei, um dia eu servi, um dia eu me desgastei, um dia eu até perdi a saúde, agora está tudo bem, eu já estou salvo. Não, o Deus que me criou sem mim, não me salvará sem mim. Ele espera a minha colaboração e a minha adesão. Pelo sangue, redenção. Repete. Mais uma vez. Mais uma vez. Veja só. Essa redenção, ela dá a cada um de nós algo importante. E a gente precisa olhar para o primeiro Adão e contemplar o novo Adão. O primeiro Adão que disse não para Deus lá no paraíso terrestre, junto com Eva, e o novo Adão, que é o próprio Cristo. Veja só, ao passo que o homem nasce filho do primeiro Adão, cada um de nós, e ao estado de graça e de adoção de filhos de Deus, pelo segundo Adão, pelo sangue, pela redenção, nós experimentamos essa salvação dentro do processo de colaboração. Eu tive o meu encontro pessoal com Jesus aqui no Rio de Janeiro, num baile funk, na Baixada Fluminense, em Miguel Couto.
Tem alguém de Miguel Couto aí? No mês de agosto do ano de 1995, no primeiro final de semana do mês de agosto de 95, eu estava com 18 anos, e ali, naquele baile, eu ouvi uma voz, e nessa voz estava um chamado, e nessa voz estava toda a força redentora do sangue, do sacrifício, da oferta. E essa voz dizia a mim, naquele momento: você só me procura quando você precisa. E eu disse: mas quem está falando comigo? Eu não tinha usado droga naquele dia porque eu queria pegar a mulherada, tinha combinado com meus amigos, estava só tomando uma bebida alcoólica que eu não vou divulgar qual era para não fazer propaganda. E quando eu dei a segunda golada, a mesma voz. E hoje, ao entender o processo da salvação, eu entendo que aquela voz estava contida toda a redenção daquele jovem chamado Roger Luiz da Silva. E falou de novo: você só me procura quando você precisa. Aí eu falei: não é possível, eu estou ouvindo voz. Alguém colocou alguma coisa na minha bebida. Chamei meus amigos, perguntei para eles: vocês colocaram alguma coisa na minha bebida? Não. Foi estranho, cara, estou ouvindo voz. Não, você que não cumpriu o que nós combinamos. Na terceira golada, aquela frase continha toda a força da redenção estabelecida pelo Cordeiro de Deus, no derramamento de sangue, no sacrifício do Filho de Deus. Naquela voz estava toda a redenção daquele jovem. E ele disse de novo: você só me procura quando você precisa. Naquela hora eu falei: Deus, o Senhor aqui? Não, não é possível. O senhor está numa pregação ungida, o senhor está no sacrário, numa missa, o senhor está numa oração ungida, mas aqui. Mas naquela hora os meus olhos se abriram e eu disse para mim mesmo, ali começou o processo da redenção, ali começou o processo de aceitação do que Cristo fez por mim. Eu disse para mim mesmo: o que eu estou fazendo aqui? Não fiz mais nada a não ser esperar a hora de ir embora. Quando eu cheguei em casa, eu passei o restante da madrugada acordado, dizendo para Deus: o que eu estou fazendo aqui? O que o Senhor quer para a minha vida? E olha, eu era um bêbado, vivia drogado. E ali começou o processo da sanação, da cura, do movimento de Deus. Eu estava aqui, morando aqui, mas a minha família estava em Itaperuna, porque eu sou de Itaperuna, no interior do estado. Naquela manhã eu tomei a decisão de voltar em primeiro lugar para a casa do meu pai da terra. Vim na rodoviária Novo Rio, comprei a passagem. Na terça-feira eu peguei o ônibus e cheguei na minha casa. E aí Deus sabe todo o processo. Quando eu cheguei na minha casa, tinha um pessoal muito esquisito lá, meio aleluiado, de um tal de um movimento da renovação carismática católica. Eles estavam rezando pela redenção de um primo irmão que a minha mãe havia criado. A libertação que ele precisava era espiritual, porque ele tinha frequentado falsas doutrinas e estava tendo um processo de manifestação diabólica, e aqueles intercessores da renovação carismática estavam rezando na minha casa pela libertação do meu primo. Depois, num tete-a-tete com o Padre Jonas, num atendimento, quando eu contei a minha história para ele, ele disse para mim assim: Deus sabe muito bem o que é mais necessário no processo da intercessão. Às vezes a gente está pedindo para rezar no Nordeste,
e é lá no Rio Grande do Sul que está precisando de chuva. Se o seu primo morresse naquele estado, ele ia ser salvo, mas se você morresse no estado que você estava, você seria condenado, e a redenção atingiu primeiro você, para depois libertar o seu primo. E aí, pela bondade e a misericórdia de Deus, eu fui convidado para ir para um grupo de oração, e quando eu cheguei no grupo de oração, que estava tendo um seminário de vida no Espírito. E qual era a primeira pregação do seminário de vida no Espírito? O amor de Deus. Eu me senti amado pelo Senhor. Foi a primeira vez que eu me senti amado por Ele. Já tinha sentido lá no baile funk, mas não estava entendendo. A minha visão eu ainda estava enxergando tudo como árvores. E o engraçado é a forma de falar. Depois Deus se utilizou de mim para libertar o meu primo. O processo de Deus, o processo da redenção, a força do sangue. E ali eu fiz o seminário de vida no Espírito, eu fui batizado no Espírito Santo. E olha o que Deus fez comigo. Olha a misericórdia. Olha o que é essa redenção. Mas eu precisei colaborar. O Deus que me criou sem mim não me salvou. Eu precisei ir buscar a confissão. Eu precisei experimentar a redenção diante do sacerdote, confessando todos os pecados horrorosos que eu tinha cometido. Eu precisei experimentar o sangue pelo sacramento da confissão, o sangue que me redimia, o sangue que me libertava. E eu quero dizer para você que se afastou da confissão, volta, porque Deus quer redimir a sua vida pelo sangue dele no sacramento da confissão, para que você seja verdadeiramente livre, para que você colabore com o processo. E veja, meu irmão, quando nós vamos pegar dentro da realidade da palavra grega que corresponde à redenção, essa palavra grega, ela diz que a redenção é um resgate. É um resgate que se paga para dar liberdade para um escravo. Diga comigo, a redenção é um dote, é um resgate que se paga para dar liberdade para um escravo. Vamos lembrar o que Pedro vai dizer na 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 18 e 19. Tende consciência de que fostes resgatados da vida fútil herdada dos vossos pais. Quem são os nossos pais? Adão e... Não é o seu Onofre e a dona Marlene que eu recebi uma vida fútil. Recebi dos nossos pais, de Adão e Eva, o pecado original, originante, que originou tudo. Fostes libertados da vida fútil herdada dos vossos pais, não por coisas perecíveis como a prata e o ouro, mas pelo precioso sangue de Cristo, Cordeiro, sem defeito e sem mancha. Diga comigo, obrigado, Senhor. Eu fui resgatado. O Senhor pagou o preço, não de ouro, nem de prata, nem de dólar, nem de euro, para me resgatar. O preço do meu resgate é o seu sangue preciosíssimo, o sangue que me traz redenção. Diga mais uma vez, o sangue que me traz redenção. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 12, para que você entenda a sua colaboração. Eu disse que o Deus que me criou sem mim não me salvará sem mim. Amém? Hebreus 12, 1 seguintes. Portanto, com tamanha nuvem de testemunhas em torno de nós, deixemos de lado tudo que nos atrapalha, o pecado que nos envolve, corramos com perseverança na competição que nos é proposta, com os olhos fixos em Jesus, que vai à frente da nossa fé e leva à perfeição,
em vista da alegria que o esperava, suportou a cruz, não se importando com a infâmia, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensai, pois, naquele que enfrentou tal oposição por parte dos pecadores, para que não vos deixeis abater pelo desânimo. Versículo 4: vós ainda não resististes até o sangue na vossa luta contra o pecado. Vós ainda não resististes até o sangue na vossa luta contra o pecado. Diga comigo: pelo sangue, a redenção. Você precisa resistir. Eu preciso resistir, auxiliado pela graça dessa redenção, pela força dessa redenção, pelo poder dessa redenção. Meus irmãos, nós recebemos graça suficiente para resistir ao mundo e ao mundanismo, para resistir à tentação e ao tentador, para resistir às paixões da nossa carne. Deixa eu dizer uma frase para você de um catequista do primeiro século. O seu nome é Orígenes. Orígenes dizia: o cristão diante da tentação, ou ele sai um idólatra, ou ele sai um mártir. E aí vamos entender a idolatria dentro da cidade dos homens, que Santo Agostinho vai dizer. O amor da cidade dos homens é o amor de si mesmo, potencializado ao máximo. Eu me amo tanto, esse é o amor da cidade dos homens. Essa cidade que está aí do lado de fora dos muros da igreja, onde nós vemos os homens se amarem tanto, que eles merecem tanto ser felizes, que eles fazem as maiores loucuras. Eles se amam tanto, que chegam, aí diz Agostinho, ao desprezo de Deus. Chega a desprezar a Deus. Esse é o amor da cidade dos homens. O amor da cidade de Deus, diz Agostinho, é amor a Deus potencializado acima do meu entendimento, com todo o meu entendimento, com toda a minha força, com toda a minha alma, com todo o meu vigor, a ponto de eu rejeitar a mim mesmo por causa de Deus. Porque eu entendi o que me resgatou, eu entendi o valor do sangue, eu entendi o poder da redenção, eu entendi a força dessa redenção. Agora vai na carta aos Colossenses, volta um pouquinho aí na sua Bíblia, para você ver o que ele fez por nós, dentro da realidade da outra via de libertação que eu citei no início. Ele nos libertou do pecado, mas ele nos libertou do poder do demônio. Colossenses, capítulo 3, versículo de 11 até o versículo 15. Está ligado? Amém? Nele também fostes circuncidados, não por mãos humanas, mas na circuncisão de Cristo pelo despojamento do corpo carnal. No batismo fostes sepultados com Ele também fostes ressuscitados pela fé na força de que do Deus que ressuscitou dentre os mortos. E a vós que estáveis mortos por causa das vossas faltas e da incircuncisão da vossa carne, Deus vos deu a vida com Ele, quando Ele nos perdoou todas as nossas faltas. Agora o versículo 14. Está ligado aí? Está ouvindo? Deus anulou o documento que por suas prescrições nos era contrário, e o eliminou cravando na cruz. Ele despojou os principados e as potestades. Ele venceu o poder dos infernos. Ele venceu o poder de Satanás. Ele venceu o poder do diabo, o poder do demônio, e os deu publicamente em espetáculo, arrastando-os no seu cortejo triunfal. Isso merecia um aplauso bem forte por aquilo que Jesus fez por nós.
por seu sangue nós obtemos a redenção. Nós recebemos o perdão das nossas faltas, segundo a riqueza de sua graça. E eu quero caminhar para o final desta pregação, dizendo para você de algo importante que o Senhor nos revela a partir daquilo que está sendo anunciado. Aquilo que o Senhor revela a nós. Ele revela algo importante. Nós fomos resgatados do pecado, nós fomos resgatados do poder satânico, do poder do demônio. Amém? Diga comigo, eu sou resgatado, eu sou redimido de todo pecado, mas o sangue de Jesus me liberta de toda a opressão diabólica. O poder do sangue me liberta das obras do mal, mas o poder do sangue abre as portas da eternidade para mim. Coloca a mão desse irmão e diz: para você, aleluia, as portas do céu foram abertas pelo sangue precioso, pela redenção de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? E nós precisamos entender algo, meus queridos. Nós que fomos resgatados, redimidos pelo sangue, nós precisamos encontrar em nós um desejo de correspondência com a eternidade. Nós precisamos voltar a sonhar com o céu. Quando nós miramos a redenção de Cristo, o sangue que foi derramado, isso precisa provocar em nós, a partir dessa consciência, ao mirarmos a redenção, a partir dela, a eternidade se torna real diante de nós, pela cruz de Cristo. A chave da eternidade é a cruz, é a redenção, é o sacrifício, é a oferta. O Deus que te criou sem ti, não te salvará sem ti. Paulo vai dizer assim: eu penso que os sofrimentos do tempo presente não têm proporção com a glória que há de ser revelada em nós. Lembra que eu comecei perguntando: mas eu sirvo a Deus, eu sou coordenador, sou servo de grupo de oração, estou no ministério de música, eu sou sacerdote. Gente, eu já preguei em Cachoeira Paulista, já preguei em Curitiba, estou aqui, volto para Cachoeira para pregar, estou servindo, mas eu não estou imune do sofrimento, eu não estou imune das dores, eu não estou imune das provas. Mas quando eu entendo a redenção, e pela redenção a eternidade, eu vejo que os sofrimentos do presente tempo não se comparam com a glória da eternidade. Muitos de nós negamos o sofrimento, negamos a cruz, somos como Pedro: de jeito nenhum, não vai acontecer isso não. E aí a gente entra nas pregações da teologia da prosperidade, falando de uma bênção que não é aquilo que se diz, que é enganação. A maior bênção que nós já recebemos não é material, ela é espiritual. Pelo sangue nós fomos redimidos, pelo sangue nós fomos perdoados do pecado, pelo sangue nós fomos libertos das obras do diabo, e pelo sangue nós temos acesso ao céu. Eu vou ler para você, desculpa o grito, mas eu fiquei empolgado. Eu vou para vocês uma reunião que aconteceu no dia de Pentecostes, amém? São Francisco de Assis reuniu todos os frades que existiam no mundo, os frades franciscanos, na frente da igreja de Santa Maria dos Anjos, em Assis. Sabe quantos freis já existiam naquele momento específico da vida de Francisco? 5.000. 5.000 freis. E essa reunião que Francisco de Assis fez, ela foi chamada, nesse dia de Pentecostes, o capítulo das esteiras, porque eles ficavam nas cabanas e tinham que dormir na esteira, porque não tinha lugar para eles em convento, eram muitos. E aí Francisco fez uma pregação cheia do fogo, e ele disse: meus filhinhos, grandes coisas prometemos a Deus, mas maiores são
as que Ele nos prometeu. Observemos as que prometemos a Ele e esperemos com confiança aquelas que Ele nos prometeu a nós. Você está ouvindo? Você que está aí no fundo, você está me escutando? Francisco disse para os freis, no dia de Pentecostes: breve é o prazer do mundo, mas eterna é a pena que rende. Vou repetir: breve é o prazer do mundo, é breve, não é verdade? Eu sou sanguíneo, então as minhas paixões passam muito rápido, elas vêm rápido e vão embora rápido. Graças a Deus. Quem é colérico e melancólico, a paixão fica castigando. Então eu sei muito bem que o prazer, as paixões, elas são breves. E Francisco diz: breve é o prazer do mundo, mas eterna é a pena que ele rende. E aí ele vai dizer: está ligado? Pequena é a pena desta vida. Se você acha que você sofre muito, que você é perseguido, que fica lamuriando, que aconteceu isso comigo, que aconteceu isso lá na minha casa, pequena é a pena desta vida, mas a glória da outra vida, ela é infinita, meu irmão. A glória da eternidade conquistada pelo Redentor, por Jesus para nós, ela é infinita. Segura na mão de quem está do seu lado, pergunta para ele: você está entendendo a mensagem? Balança a mão desse irmão e diga: você está entendendo a mensagem? Pelo sangue, a redenção. Meus amados, vamos pensar. Segura na mão desse irmão aí, não solta não. Meus irmãos, vamos pensar no Pentecostes revelado por São João. Para João, o Pentecostes acontece também na cruz, quando Jesus grita: está consumado. E quando João coloca: e ele entregou o Espírito. Ele entregou o Espírito. Meus irmãos da renovação carismática, meus irmãos, porque eu sou da renovação carismática, a Canção Nova pertence a esse mover de Deus. Meus irmãos, leiam os Atos dos Apóstolos com os olhos da redenção, e vocês vão ver o que veio depois de Pentecostes. É porque a gente fica parado só no barulho, no vento, nos carismas, que o povo era curado, que ressuscitava. O que veio depois de Pentecostes foram cadeias, prisões, martírio, cruz. E a gente está ainda na infantilidade de achar que nós temos direitos, sendo que o nosso Salvador morreu na cruz. Se nós entendermos o poder da redenção, como libertação do pecado, como libertação das obras das trevas, e como uma porta que se abre para nós, nós vamos viver felizes com o Senhor, abraçado à cruz dele, até que ele venha, ou nós sejamos chamados por ele. Aí você vai conseguir perseverar. No sermão escatológico de Jesus, no capítulo 24, em Mateus, Jesus vai dizer: a maldade vai crescer tanto no mundo, que o amor esfriará em muitos corações, mas aquele que perseverar até o fim será... Balança a mão desse irmão e diga: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Diga para ele: é nós, meu irmão. Pelo sangue a redenção, pelo sangue a libertação do pecado, pelo sangue a vitória sobre o diabo, pelo sangue a consciência da eternidade. Segura na mão desse irmão, ajuda ele a levantar. Balança a mão dele e diga assim: o que você espera? O que você está esperando? Seguidores
aplausos, reconhecimento. Isso é tão pobre, isso é tão pouco, isso é tão vil, isso é tão passageiro. Balança a mão desse irmão, você precisa esperar a eternidade. Porque foi isso que Cristo conquistou para você. Então, se vier dores, perseguições, sofrimentos, balança a mão dele. Aguenta firme, meu filho. Quando o Padre Jonas dizia isso lá na Canção Nova e falava para nós, é exatamente isso que ele está dizendo. Aguenta firme, meu filho. E aí eu faço memória dele. Um homem que se desgastou, que se consumiu pelo reino, pelo evangelho, pelo movimento carismático. Olha como que ele terminou. Do jeito que ele pediu. Ele dizia, eu quero apagar como uma velhinha. E no dia 12 de dezembro, ele apagou. O mais interessante da morte do Padre Jonas foi que ele estava com sinais vitais normais. Normais. Ele passou 2 dias um pouco agitado, mas estava com sinais vitais normais. Batimentos cardíacos normais, saturação normal, pressão normal. Tomou o remédio, virou para o outro lado. Quando a menina que estava cuidando dele voltou, ele tinha apagado. Como ele desejou. Eu quero apagar como uma velhinha que se apaga no altar. Balança a mão desse irmão, você está entendendo? Se você entender isso, você vai perseverar até o fim. E a promessa é: aquele que perseverar até o fim será salvo. Levanta a mão desse irmão. Eu ainda vou falar uma frase de São Francisco. São Francisco subiu num muro alto, num dia que estava tendo, lá na fortaleza de São Léo, ele subiu no muro alto, estava tendo ali um torneio de cavaleiros. Ele sobe lá, e não tinha microfone como eu tenho, não tinha megafone não, ele tinha a voz dele, e ele grita: tão grande é o bem que eu espero, que qualquer dor é agradável para mim. Sangue, redenção. Pelo sangue, a redenção. Feche os seus olhos, levanta a mão do seu irmão no alto. Começa a agradecer a Deus pelo sangue de Jesus. Começa a assumir a libertação do pecado na sua vida. Começa a assumir que você tem tecnologia, força, poder suficiente no sangue, na redenção para vencer o pecado. Começa a declarar agora sobre a sua vida. Declara. Nós vamos fazer uma oração breve, mas eficaz. Eu assumo, Senhor, o poder do seu sangue que me redime, que me liberta, que me fortalece para vencer o pecado. E conta comigo. Eu vou lutar. Eu vou lutar. Eu vou enfrentar o que tiver que enfrentar. Eu vou, quantas vezes eu tiver que ir, viver o sacramento da penitência. Toma posse, balança a mão desse irmão e diga: eu estou tomando posse da libertação dos poderes das trevas, dos poderes malignos. Jesus venceu o diabo, Jesus destruiu as obras do diabo, pelo sangue a redenção. Pelo sangue a redenção, declara isso: pelo sangue a redenção, a libertação das obras do diabo. Eu renuncio agora a Satanás. Eu renuncio agora os malefícios diabólicos. Eu renuncio agora as influências malignas. Eu renuncio agora a estrutura maligna da iniquidade desse mundo. E eu assumo pelo sangue a redenção das obras das trevas. Aleluia. E agora diga comigo: pelo sangue eu tomo consciência da eternidade. E eu vou lutar para perseverar até o fim e experimentar a salvação, a coroa da vitória. E eu, assumindo essa graça, eu estou tomando posse de que as portas da eternidade do céu foram abertas para mim. Aleluia. Aleluia, 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 glória a Deus. Pode fazer festa, pode celebrar. Pelo sangue
a redenção. Obrigado, Jesus.